Vamos falar sobre a tributação dos dividendos e das altas rendas, a PL 1087, que até a data de hoje já foi aprovada pelo Senado, faltando somente nosso presidente sancionar, ou seja, canetar, para estar valendo a partir de janeiro de 2026. Então, muita gente com dificuldade de entendimento como que vai ser essa tributação, muita gente achando que essa tributação é a tributação dos dividendos em si, não é, é uma tributação de vários rendimentos que a gente recebe, que somado ultrapassou 600 mil, vai ter esse novo imposto a pagar, tá? Mas que essa PL prevê uma retenção mensal para quem recebe dividendos, lucros e dividendos acima de 50 mil dentro do mês, já vai ter uma retenção ali de 10%, que é a alíquota máxima, né, desse imposto, independente se no final do ano eu vou ter que pagar esse imposto ou não, mas já vai ter a retenção antecipada, ou seja, uma antecipação do imposto, sem realmente a gente saber se vai ter ou não esse imposto a pagar no final do ano, tá? Então, eu trouxe aqui de uma forma objetiva para mostrar como vai ser o mecanismo, tá? Eu não estou entrando aqui em estratégias para a gente fazer agora correndo em novembro e dezembro, que alguns empresários estão precisando e que eu vou gravar um outro vídeo sobre isso, mas nesse caso aqui eu estou mostrando como que é o mecanismo para entender como que funciona e também depois a gente vai falar um pouco de estratégia, de tentar diminuição de imposto, porque a gente não quer ficar pagando imposto a mais, né? Então, eu estou tentando aqui trazer para vocês para que as pessoas tenham entendimento e não fiquem aí sem saber o que está acontecendo, ouvindo, às vezes, tem informação errada na rede social e as pessoas ficam desesperadas, né? Então, vamos entender um pouquinho como que é o funcionamento. Então, como eu falei, essa PL, ela prevê uma tributação mensal. Essa tributação mensal, na verdade, é uma retenção mensal, tá? Sobre os dividendos. Então, a tributação mensal vai ser somente sobre os dividendos, que a gente vai ter essa retenção de 10%. Se eu recebi dentro do mesmo mês, acima de 50 mil, já vem retido na fonte 10%. Do mesmo CNPJ. Vamos colocar aqui exemplo, que eu tenho muitos clientes daqui no escritório, que são clientes que investem em bolsa de valores, são acionistas de várias companhias. Então, ele segue a filosofia base, investe com uma carteira previdenciária, geralmente recebe muitos dividendos. Então, vamos supor que esse acionista lá recebeu dentro de um mês, acima de 50 mil reais de dividendos, vai ser retido na fonte pela própria companhia esse valor. Não quer dizer que esse valor você não possa recuperar lá na declaração do imposto de renda, ou se era o valor devido, se era 10% mesmo, se era a alíquota menor, ou se eu vou recuperar ele de volta todo. Aí a gente vai estar mostrando aqui como que é o cálculo e o mecanismo, tá? Mas se eu recebi acima de 50 mil, vem retido na fonte. Se eu não recebi acima de 50 mil, igual está aqui no exemplo, eu recebi 45 mil no mês de fevereiro, de uma PJA, seja a minha empresa, ou seja, que eu sou acionista, uma companhia que eu sou acionista, se eu recebi 45, eu recebi 45, vai continuar 45. Mas também não quer dizer que eu não vou ter imposto a pagar, porque se lá no ajuste somou 600 mil de todos os meus rendimentos, vou ter a base de cálculo para pagar, tá? Então, aqui eu trouxe no exemplo, se eu recebi da mesma pessoa jurídica, por exemplo, tem 30 mil em fevereiro, no comecinho de fevereiro, recebi mais 30 mil no final de fevereiro, veja, eu recebi 60 mil dentro do mesmo mês, eu já vou ter a retenção dos 10% ali, tá? Agora, se eu recebi, aqui no outro exemplo, 30 mil da PJA, dentro do mesmo mês, e recebi mais 30 mil da PJB, eu recebi 60 mil. Eu não estou sujeita à retenção dos 10%. Deixando bem claro, a retenção é por CNPJ. É a mesma coisa se eu recebo salário de várias empresas e eu tenho lá a retenção do meu imposto de renda na fonte, é por CNPJ. Essa
retenção é por CNPJ, tá? Dos dividendos. Então, vamos entender como que foi definida essa tributação anual de altas rendas, né? Esse imposto mínimo que eles criaram, esse IRPFM, né? Imposto de renda pessoa física mínima. Então, eu vou pegar tudo que eu recebi e vou verificar se esses rendimentos foram superiores a 600 mil dentro do ano, tá? Existe, que eu vou mostrar aqui para vocês, algumas exceções, né? Mas eu vou pegar aqui o estudo de aplicabilidade e vou colocar aqui todos os rendimentos recebidos que estão sujeitos. Depois eu venho com as deduções. O texto prevê uma série de deduções que eu vou estar mostrando aqui para vocês também. Chegamos na base de cálculo. Com base nessa base de cálculo, eu vou colocar a alíquota. Essa alíquota, ela vai de 600 mil a 1 milhão e 200, ela vai de 0 a 10. Acima de 1 milhão e 200 é 10% fixo. Se eu recebi 4 milhões, é 10%, tá? Então, essa base de cálculo aqui vai ser entre o valor que eu recebi ali, se ela vai estar de 0 a 10 ou acima de 1 milhão e 200, tá? Que aí vai ser 10% fixo. Depois disso, a gente também pode considerar como redutor a tributação corporativa, que eu vou estar falando mais para o final, que ela é um pouquinho mais complexa, mas a gente tem que entender, não somos nós que vamos fazer o cálculo da alíquota efetiva, mas cada um tem que entender o que vai ter de impacto, até para saber como que vai ser o impacto do imposto, né, a pagar. Então, como eu mostrei para vocês, a alíquota final, a renda anual minha ficou em 600 mil, eu não vou ter imposto a pagar. Eu coloquei um exemplo aqui, minha renda anual ficou em 750 mil, minha alíquota final foi 2,5%. Então, meu imposto a pagar vai ser o mínimo 18.750, tá? Tem uma dedução lá para fazer? Tem uma dedução para fazer, mas em tese seria esse valor de imposto mínimo, tá? Então, aqui eu coloquei aqui para vocês entenderem como que calcula também a alíquota mínima. Agora, vamos entender o que entra para compor esses rendimentos que chegam acima de 600 mil, né? Então, os super ricos agora, quem são considerados super ricos? Então, eu vou pegar lá na minha declaração de imposto de renda tudo que eu recebi de rendimento tributável, rendimento isento, rendimento exclusivo e definitivo na fonte e vou listar. Eu coloquei uma planilha aqui no próximo slide, eu vou colocar tudo. Depois eu venho marcando as exceções que não vão compor essa base de cálculo, tá? Quais são essas exceções? As exceções são ganhos de capital, exceto ganhos líquidos decorrentes de bolsa. Então, é um ganho sobre venda de um imóvel, não vai entrar nessa base de cálculo. O rendimento recebido acumuladamente também não vai entrar. Valores recebidos por doação em adiantamento da legítima ou da herança. Ou seja, somente nesse caso que não vai entrar. Uma mera doação, ela vai entrar para essa base de cálculo. Eu recebi uma doação do meu avô. O meu avô me deu uma doação aqui, que ela vai estar lá em isento para mim, mas ela vai compor essa minha base de cálculo agora. Ou seja, eu vou estar pagando imposto aqui também, tá? Rendimento de poupança, não entra. Remuneração produzida por determinados títulos, LCI, LCA, CRI, CRA, essa remuneração também não vai entrar. Rendimentos recebidos por fiagro, indenizações por acidente de trabalho, danos materiais, morais, salvo lucros cessantes. Proventos de aposentadoria por acidente de trabalho ou moléstia grave, inclusive pensão, também não entra para a base de cálculo. Rendimento de títulos e valores mobiliários isentos e sujeito a alíquota zero, exceto de participações societárias, tá? Aqui a gente vão estar excluído. Lucros e dividendos com base em resultados de até 2025 sobre determinadas condições, que é aquelas que eu falei, que a lei ainda precisa, provavelmente vai ter algum ajustezinho ali, porque é impossível fechar um balanço em 31/12/2025 para poder distribuir o lucro de 2025, então, provavelmente deve ter algum ajuste aí para frente, mas
em tese, esse lucro que foi distribuído já, né, que já foi ali deliberado, ele não vai compor esse rendimento. Estou falando no imposto de renda de 2026, mesmo que eu receba ele lá em 2027, ele não vai compor lá no imposto de renda de 2027, que eu recebo até 2028, que é o que prevê a PL, ele não entra para essa base de cálculo. Mas aqui eu estou mostrando como se eu estivesse recebendo tudo de 2026 para vocês entenderem o mecanismo do cálculo, tá? Então, vamos supor aqui que eu estou lá em 2027 fazendo a minha declaração de imposto de renda e vou colocar tudo que eu recebi. Igual eu te falei, eu vou colocar tudo aqui, independente das exceções, e depois eu venho excluindo elas. Então, eu tive lá na minha declaração de imposto de renda, meu rendimento tributável pela tabela progressiva. Eu recebi de salário 100 mil, coloquei aqui. Peguei meus rendimentos isentos, eu tive lucros e dividendos, coloquei aqui, eu recebi 2 milhões. Indenizações de danos morais, eu recebi 100 mil. Aplicações de títulos e valores mobiliários, doações de antecipação de legítima. Depois eu venho nos rendimentos com a tributação exclusiva e definitiva. Coloquei aqui rendimentos de fundos de investimentos. JCP, veja, o JCP aqui, ele já vem retido na fonte, mas eu vou colocar ele aqui. Aplicações e títulos de valores mobiliários de renda fixa, vou colocar ele aqui. Ele vai compor esse cálculo. Coloquei tudo, ganho de capital, ganhos líquidos na bolsa, rendimentos de aplicações financeiras e lucros de controladas no exterior. Ou seja, eu recebi no total 3 milhões e 200 nesse exemplo que eu estou colocando aqui. Mas ele que está sujeito à minha base de cálculo? Não, tem as exceções. Esses que estão de amarelo são as minhas exceções. Então, a indenização de danos morais estão naquela listinha de exceções. Então, ele não entra aqui, vou excluir. Aplicação de títulos e valores mobiliários também estão na lista de exceções, eu vou excluir. Doações em antecipação da legítima, vou excluir. Ganho de capital, vou excluir. Então, qual que foi o rendimento sujeito ao imposto de renda pessoa física mínima? 2 milhões e 300. Veja, não é somente a tributação de dividendos, porque de dividendos eu recebi 2 milhões. Entrou mais 300 mil aqui de rendimentos para compor essa faixa dos super ricos, né? Então, dessa tributação. Então, a minha base de cálculo agora é 2 milhões e 300. Aí, eu vou ter as deduções. O que entra para deduzir? É todo o imposto de renda que eu já paguei e que eu vou pagar, né, ali dentro da declaração anual, mas alguns que eu já tive retido. Então, eu tive imposto de renda da pessoa física devido dentro da declaração, imposto de renda retido na fonte de rendimentos incluído no cálculo, imposto de renda pessoa física sobre os investimentos de participação no exterior, imposto de renda pago definitivamente sobre o valor incluído no cálculo, imposto de renda sobre os dividendos em base mensais, ou seja, eu tive aquela retenção porque eu recebi dividendos dentro do mês acima de 50 mil, eu já tive ali os 10% retido, ele vai entrar aqui para deduzir do valor. E um redutor que é apurado com base na tributação corporativa. Então, esse redutor, eu vou detalhar ele aqui para frente, mas ele vai entrar aqui para reduzir o valor do imposto. Então, como que vai ser feito essas deduções para a gente chegar no valor do imposto mínimo? Então, a gente chegou que a nossa base de cálculo seria 2 milhões e 300, ou seja, eu já estou na alíquota máxima de 10%, o meu imposto aqui em tese seria 230 mil, mas eu tenho as deduções. Então, eu já tive o imposto de renda sobre o salário aqui, eu tive imposto de renda sobre os meus investimentos de fundos de investimento, eu coloquei, investimento de JCP, eu coloquei, veja, o imposto de renda do JCP é de 15%. Então, aqui nessa dedução, ele vai estar me ajudando. Eu vou estar colocando ele na minha base de cálculo, mas o imposto que eu já paguei dele é acima dos 10%. Que é a alíquota máxima aqui do imposto de renda pessoa física mínimo. Então, ele vai estar me ajudando aqui, porque ele está entrando para compor o super rico, mas aqui está deduzindo na hora que eu vou estar colocando as deduções aqui do imposto que já vem retido dele também, tá? Imposto de renda sobre ganhos líquidos na Bolsa. Aqui também vai entrar, tem imposto de 15%, tem imposto de 20%, de day trade, por exemplo, né, tem imposto aí de fundos imobiliários, tem outros impostos aqui que vão entrar,
Mas também tem o caso da gente ter rendimento de ganho de bolsa, que é isento de tributação, que aí vai entrar aqui também, tá? Então, vão ter outros impactos aqui. Por isso que vale a pena a gente pegar o imposto de renda, o que a gente teve desse ano, por exemplo, dar uma analisada para a gente ver qual vai ser realmente a incidência, para a gente ter uma estratégia aí para frente, tá? Imposto de renda sobre aplicações financeiras e lucros controlado no exterior. Vou colocar aqui também. Imposto de renda antecipado sobre os dividendos, aquele que eu tive retido na fonte lá dos 50 mil, que eu recebi acima de 50 mil. Ou seja, no nosso exemplo aqui, eu tinha 230 mil de imposto, com as deduções 210 mil, eu vou ter um imposto mínimo de 20 mil. Esse imposto mínimo de 20 mil a pagar, eu ainda posso ter um redutor, que é o redutor com base na tributação corporativa, que no caso, por exemplo, eu sou uma empresa, pessoa jurídica, eu tenho uma empresa e ela me paga dividendos, e aí, com base nesses dividendos que ela me pagou, eu vou ter um valor de redução, que é esse valor de redução, ele é feito com base no lucros e dividendos que eu recebi, vezes a soma das alíquotas efetivas de imposto de renda, contribuição social, que essa alíquota efetiva, como que ela vai ser feita? É o imposto de renda à pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido devido e pago, dividido pelo lucro contábil, menos a alíquota nominal, que geralmente, normalmente, a maioria das empresas é de 34%, algumas exceções 40% e 45%, tá? A maioria vai ser 34%. Ou seja, esse valor de redução, quase a gente não vai ter, tá? Muito difícil a gente ter esse valor. Mas eu trouxe exemplos aqui para mostrar para vocês. Ah, Cláudia, como que eu vou fazer esse cálculo? Como que chega nesse valor? As companhias vão ter que disponibilizar para você. Distribuiu no ano, vou dar o exemplo que esses 2 milhões aqui eu recebi de uma companhia só, de uma empresa só. Ela vai me passar essa alíquota efetiva para fazer o cálculo do valor da redução. Ela vai trazer esse valor da redução para a gente. Ah, eu tenho uma PJ, essa PJ, o meu contador vai trazer esse cálculo, tá? Que também é um outro questionamento que a Receita vai ter que ajustar, porque se a gente está falando aqui de um ano calendário de 2000, por exemplo, e 26, que eu estou dando no exemplo aqui, a empresa ela não fecha em 2031/12 de 2026 e vai me dar essa alíquota efetiva lá. Então, a declaração de imposto de renda geralmente começa em março. A declaração da empresa, ela geralmente é em junho. É depois da entrega da declaração do imposto de renda. Então, como que eu vou ter essa alíquota efetiva? Então, isso é um caso que a Receita Federal ainda vai ter alguns ajustes aí para serem feitos, mas não somos nós que vamos preocupar com essa alíquota efetiva. Ou o nosso contador da pessoa jurídica, ou a companhia já vai trazer para a gente essa alíquota aqui efetiva e esse valor da redução de cada dividendo. Esse cálculo a gente vai fazer por companhia, por lucros e dividendos por CNPJ, tá? Não sei como que vem dentro da declaração, como que eles vão ajustar. Imagina lá, eu tenho 50 mil empresas que eu recebo dividendos, eu vou ter que fazer esse cálculo por companhia, por valor para chegar nesse redutor, tá? Então, eu dei um exemplo aqui que eu cheguei numa alíquota efetiva da PJ de 15%, a alíquota efetiva do imposto de renda, nesse exemplo aqui, que foi 2 milhões, eu recebi somente de uma companhia esses 2 milhões, a alíquota efetiva foi 10%, a soma das alíquotas efetivas eram 25%, ou seja, a alíquota nominal 34%, que eu tenho, né, que a minha alíquota nominal aqui, a maioria das empresas está em 34%, então 34%, 25 para 34, menos 9. Ou seja, eu não tenho ali um redutor complementar, porque a minha alíquota ali ficou inferior à minha alíquota nominal, tá? Então, eu dei um exemplo, se eu tinha um imposto aqui de 20 mil, que é o que a gente fez lá no exemplo, eu vou continuar com aquele imposto de 20 mil, tá? Porque eu não tenho esse redutor para utilizar, porque ficou menor.
Vamos supor que no exemplo 2, que eu recebi, a minha alíquota efetiva foi de 25%. A alíquota efetiva do imposto mínimo, 10%, ficou em 35%. 35 para 34, excedeu 1%. Então, 1% sobre 2 milhões, 20 mil. Eu tinha o imposto que eu calculei lá, era 20 mil, então não vou ter imposto a pagar, porque excedeu 1% ali do valor, e aí eu tenho esse redutor, que é muito difícil a gente chegar nesse redutor, tá? Vamos agora um exemplo 3, que eu tive uma alíquota efetiva da PJ de 30%, a alíquota efetiva do imposto mínimo 10%, ou seja, a soma das alíquotas efetivas 40%. O valor nominal, nosso, 34%, maioria das empresas 34%, algumas exceções. Eu tive uma alíquota excedida ali em 6%. 6% de 2 milhões vai dar 120. Eu tinha um imposto de 20 mil que eu apurei, eu vou ter uma restituição de 100 mil, tá? Então, essa tributação aqui da base corporativa, essa tributação, o contador já vai trazer para você essa alíquota efetiva, vai trazer para você esse redutor complementar aqui que a gente vai colocar, porque, na verdade, a gente que vai ter que fazer o redutor, porque a alíquota efetiva mínima vai depender de cada um, então vai ser por CNPJ, então como que vai ser feito dentro da declaração ainda não sei, vai ser um trabalho para nós contadores maiores. Então, assim, a gente vai ter muito trabalho aí nesse ano de 2027, né, referente a 2026, não sei como que eles estão viabilizando isso, mas eu trouxe aqui para vocês, eu quis trazer de forma mais objetiva possível para explicar o mecanismo do cálculo. Agora, estratégias de como que a gente vai fazer para minimizar essa carga tributária, eu vou trazendo aos poucos aqui para vocês, tanto do empresário que queira reduzir a sua a tributação, a distribuição de lucro, né? Porque essa tributação é para a pessoa física e não para a empresa. Mas será que vale a pena eu distribuir isso tudo de lucro agora? Não? Qual a melhor forma? Então, isso daí a gente vai estar trazendo aos poucos algumas estratégias. A gente já está chamando alguns clientes nossos aqui para conversar e já fazendo alguma estratégia para o ano de 2026. Mas aqui, para a maioria das pessoas que está aqui investindo em bolsa de valores, que é a maioria dos meus clientes aqui, e que tem essas questões, eu trouxe aqui para vocês entenderem, não é tributação somente de dividendos, como está todo mundo falando, é a tributação de altas rendas, né? Então, tem coisas aqui que não tinha imposto, e que a gente viu aqui que vai incidir uma mera doação que não tem imposto. Eu recebi uma doação, só que ela não está ali nas minhas exceções, ela vai compor ali a minha base de cálculo. Então, tem várias coisas aqui que vão estar incidindo, então não é o rendimento, não é a tributação em si dos dividendos, tá? Então, gente, deixe os comentários aí, dúvidas podem deixar aqui, eu vou estar aqui ajudando a vocês a tirar todas as dúvidas. Também tenho muitas dúvidas, a gente vai aprendendo ao longo desse ano de 2026, vai ser um ano de desafio, pode ter alguma mudança, pode ter alguma questão complementar aqui, que com certeza a gente vai ter, mas em base, o que está nessa PL é isso daqui, tá? Espero ter ajudado vocês.